Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Depois de um bom tempo em casa, finalmente vai sair hoje o review do Galaxy S20 Plus. Vamos conversar um pouquinho dele. Foi comprado pela minha esposa, está aqui em casa, sendo super bem testado já há algum tempo. Então hoje eu queria entrar um pouquinho no detalhe e comentar quais foram as minhas impressões gerais sobre esse aparelho. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então essa série S20 Plus, a S Plus, é a minha segunda série favorita da Samsung. Gosto muito, em primeiro lugar, por conta da canetinha da série Note, e depois vem este modelo aqui que eu gosto bastante. Bom, falando um pouquinho do design do aparelho, eu achei que ele ficou impecável, realmente está bem bonito mesmo. Ele mantém as linhas da geração anterior, tá bem fininho, ele tem uma pegada bem legal para quem gosta de usar com uma mão só. Dá para ver, ó, eu não tenho uma mão gigante e eu alcanço praticamente toda a tela com o dedão. Então ele é um aparelho compacto, ele é estreito. Isso é uma vantagem para você usar com uma mão só. No meu ponto de vista, eu gosto um pouquinho mais do Note, ele é mais quadradão, dá uma impressão até de ser um aparelho mais antigo, mas tem a vantagem de ter um pouquinho mais de área de visualização. Mas isso é uma questão de gosto. Muita gente gosta desse formato porque acomoda realmente melhor na mão, não tem como negar. Aqui na parte traseira, as câmeras estão super bem colocadas, eu acho que ficou até mais bonito do que o Ultra, né, que ficou muito grandão esse módulo de câmeras. E eu gostei da parte dessa cor preta até mais do que a branca. A branca eu gostei mais do S10, que tinha aquele branco que mudava de cor, que ficava com uma tonalidade diferente. Eu achei que ficou mais bonito. E o preto, eu gostei muito dessa cor preta, apesar de ainda ter como celular preferido aí dos últimos tempos, com relação à cor da parte traseira, o Note 10 Plus de cerâmica. Esse para mim é o mais bonito de todos os tempos. Então aqui, dando uma olhada geral nele, né? Você tem alto-falantes estéreo, um aqui embaixo e outro aqui na parte frontal. A tela realmente está bem bonita, o leitor de impressão digital está super responsivo e as bordas são super fininhas, isso eu gostei bastante. É notável a diferença para o Note 10 Plus. Realmente as bordas ficaram um pouco ainda mais finas, não um pouco mais finas, e o aparelho ficou com uma sensação bem bonita, bem legal de uso, tá? Conversando um pouquinho mais agora sobre a parte do áudio, eu achei satisfatório, né? Como eu disse, tem o alto-falante estéreo, mas é um som bem envolvente, um som com volume super bom e atendeu super bem as minhas expectativas, apesar de não ter o conector de fone de ouvido padrão P2 que todo mundo gosta. Eu não faço tanta questão, eu venho usando fones Bluetooth já há algum tempo e hoje temos várias opções super baratas, então eu acho que dá para viver já sem esse tipo de fone. Quando que faz falta? Se você vai usar um microfone, principalmente microfone de lapela, para gravar alguma coisa, aí sim você vai precisar de um adaptador. Serve o adaptador do iPad Pro, caso você não encontre o adaptador da própria Samsung, tá? Outros no mercado eu tentei, todos que vocês possam imaginar, e nunca funcionou. Seguindo aqui, câmera frontal e câmera traseira, achei que ficaram super legais, tá? Câmera frontal tem uma qualidade super boa, como dá para ver aqui no vídeo, né? E tem a possibilidade de você até ampliar, né, um pouquinho aqui a distância e colocar mais gente nessa selfie aqui. E, na minha opinião, os grandes pontos positivos, a parte bem legal dessa câmera, além do modo noturno que está super ajeitado e o modo Pro, que também entrega todos os controles manuais aqui, que são super legais. O que eu gostei dessa câmera? Eu gostei muito, muito da possibilidade de usar o vídeo profissional. Esse vídeo profissional segue a mesma linha da foto, né? Você tem a possibilidade de ajustar vários controles diferentes para dar a sua cor, para dar o seu tom para o vídeo. É bem legal, acertar foco e tudo mais. Segundo ponto que eu achei bem interessante, olha, é a possibilidade de poder tirar as fotos com 64 megapixels. O que é legal disso? Você tira a foto, depois você faz um recorte e aí você não precisa aplicar o zoom sempre, que tem as suas limitações. Você pode tirar a foto e depois aplicar esse zoom, o que é bem legal. Então eu achei bem interessante mesmo, achei que faz uma diferença incrível. Deixa eu ver se eu encontro alguma foto aqui para mostrar para vocês.
Então aqui, ó, acho que já dá para resolver dois problemas, mostrar a noturna, ó, e o zoom que você consegue aplicar depois sem perda de qualidade. Então eu achei que a câmera é bem legal, realmente bem bacana, e aquela história, eu acho que no final das contas isso já faz uma diferença para quem está pensando em trocar, sair da linha S10 ou Note 10. Essa câmera com alta resolução realmente é útil. Num primeiro momento eu até pensei, puxa, não vai ser tão útil assim, será que precisa disso? Quando você tem esse recurso nas mãos, realmente faz uma diferença incrível mesmo, tá? O vídeo com foco dinâmico eu tentei gravar, até fiz um vídeo no canal, mas eu acho que fica ainda muito falso, eu não acho que fica bom o tempo inteiro. Se a sua mão levanta de escola ali do corpo, fica um embaçado esquisito, ainda precisa melhorar, é como o foco dinâmico das próprias fotos. Mas entrega um resultado ok, entrega um resultado legalzinho, tá? Falando agora um pouquinho mais de velocidade, tá? Velocidade desse aparelho, o desempenho e a velocidade é sensacional. Esse aparelho aqui, ele é aonde eu costumo testar, né? Que eu até sempre brinco com vocês. Grid Auto Sport. É um game de corrida super pesado, ele tem 6 GB, o arquivo total, né? Com todos os extras, com todas as imagens. E esse aparelho, ele tem um processador Exynos, e mesmo com esse processador que está longe de ser o nosso predileto, né? E com 8 de memória RAM, tudo bem que é DDR5, mas com 8 de memória RAM, ele deu um pau no Note 10 Plus, que deu até pena, sabe? Realmente ele tem uma performance impecável com qualquer jogo pesado, com qualquer tarefa pesada. Então realmente ele aguenta demais. Aqui só pelo carregamento do jogo já dá para sentir que é bem rápido. Ele realmente ele tem um desempenho sensacional, tá? Deixa eu ver se eu consigo voltar, que eu não queria ir para a carreira, mas já foi. Mas realmente a ideia é mais para mostrar para vocês. Eu vou continuar falando enquanto ele está carregando, só para vocês terem um pouco mais de ideia do que eu estou falando de performance. Seguindo em frente, então, eu acho que aqui já dá para responder uma pergunta que muita gente sempre faz. Ele é um celular bom para game? Para mim, eu acho que é um celular excelente. Por quê? Além de você poder utilizar, olha as imagens, não tem um engasgo, roda super bem, não só aqui em abertura, roda super bem o jogo, não tem queda de frames, pelo menos em todos os testes que eu fiz, e eu dei muita volta no Grid Auto Sport até o bicho esquentar para ver como que a coisa ficava, e o bicho aguenta, gente, aguenta. Ainda temos a possibilidade de aumentar para 120 a tela. Tudo bem que você vai gastar mais, bateria, mas as imagens ficam super lisas e roda maravilhosamente bem. Aqui, ó, acho que dá para ver bem a qualidade das imagens. É impressionante, está tão liso quanto no iPhone, só que com uma resolução muito maior. Então realmente eu acho que vale muito a pena, ó. Você não tem queda de frame, você não tem um engasgo, enquanto que, infelizmente, por mais que eu goste, no meu Note 10 Plus, com o mesmo Exynos, né? Um Exynos um ano de diferença, um pouquinho mais velho, ele engasga, ele não vai bem. Então aqui realmente é uma diferença impressionante. Eu até estou seguindo um pouco mais a volta para vocês terem uma ideia, tanto dos gráficos, a qualidade é impecável, quanto essa questão, né, de não travar, de rodar liso, né? Então realmente esse aparelho me surpreendeu. Eu já esperava um bom desempenho, mas não esperava que fosse tudo isso, tá? Então realmente eu fiquei bem feliz. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre, só para complementar, sobre o Touch ID. Eu acho que ele está numa posição pior do que estava antes no S10, tá? Deixa eu focar um pouquinho melhor aqui. Ele está numa posição um pouquinho pior, mas ele realmente consegue entregar uma velocidade de resposta super rápida. Eu achei que ele ficou bem melhor do que do Note, tá? O Note até hoje, vez ou outra, eu tenho alguma taxa de erro, e aqui não, aqui é super rápido, gostei muito, ponto super positivo. Carregador sem fio
é um ponto que para mim é importante. Eu carrego muitos equipamentos sem fio e até eu sinto falta de ter esse carregamento sem fio que fica, né, nessa região nos tablets, né? Poderia ter um pedacinho ali do tablet uma forma de usar. Eu sei que é grande, não tem como, mas para mim faz falta, gosto muito e funciona super bem. É um pouco mais lento do que o cabo, claro, mas funciona super bem sem nenhuma reclamação. Tem suporte à água, né? Você não vai... É a prova d'água, você consegue levar para a piscina aí tranquilo. Mar não é recomendável, mas ele aguenta o banho, isso é importante para muita gente. E muitas vezes até quando você vai fazer uma viagem, se chove ou se tem qualquer problema, você pode utilizar tranquilamente. Isso é um ponto positivo também. Bateria tem durado um dia inteiro, tranquilo, com folga, chega no final do dia até com uma boa carga, tá? Tá certo que estamos usando no ambiente controlado em casa sem precisar da 4G, então esse tempo de pandemia não é bom para testar bateria, mas mesmo assim ele aguenta muitas horas de tela, muitas horas de game, tranquilo. Assim, chega no final do dia, pro meu uso, chega no final do dia ali com pelo menos uns 35, 40%, tá indo super bem, tá? Claro, não passo o dia jogando, mas uso bastante e chega bem. Minha esposa tá usando bastante também, né? Depois que eu deixei de testar o aparelho e nunca teve um ponto aí, uma reclamação com relação à bateria. Bom, falando um pouquinho de acessórios, o que é legal nesse aparelho? Como é um aparelho de uma série que é um pouco mais vendida, né, bem vendida, você encontra capinha, você encontra tudo com um pouco mais de facilidade. De qualquer forma, ele vem com essa capinha transparente, que não é aquela maravilha, mas nesta pandemia acabou salvando. A esposa está usando ela mesma, claro, ela fica meio manchadinha, é tradicional, né, dessas capinhas que vem de graça junto com o aparelho, nunca é uma beleza, mas funciona até que bem. Agora, falando um pouquinho de preço, olha que curioso, até abri aqui no iPad para mostrar para vocês, ó, no Tudo Celular, o preço do Note 10 Plus comparado com o S20 Plus, tá? Então veja que o preço está muito próximo, tá muito próximo. Hoje, o que eu acho, gente? Eu acho, por mais que eu goste da linha Note, eu acho que o S20 ele é um aparelho que acaba valendo mais a pena, claro, a não ser que você precise muito da caneta, goste muito, como é o meu caso, mas se não for o seu caso, eu acho que pelo desempenho do processador vale muito a pena. Lembrem que esse aparelho tem 8 de RAM e 128 de memória interna e o meu Galaxy Note 10 Plus tem 512 de memória interna com 12 de RAM e o desempenho desse cara aqui é melhor para game pesado, por exemplo, que é onde você vê, onde você puxa mesmo o uso. Então, puxa vida, né? Não tem nem o que falar. O aparelho está super redondo, está super legal. Claro, eu não compraria por conta dos 128 de memória interna, porque eu uso mais, porque eu testo muita coisa, tal, mas é, de qualquer forma, uma quantidade aí, é uma qualidade, é uma performance impecável. Quem não precisa de tudo isso, né, de 256 ou 512, acho que pode ficar numa boa com esse aparelho. O resto, eu acho que a tela é muito parecida, né? Essa tela em medida, falando, não em resolução, ela tem 6.7 polegadas contra 6.8 do Note. Só que ela tem 525 ppi contra 498, é uma tela um pouquinho melhor. Ganha aí na câmera de 64 megapixels e, por fim, que não é menos importante, né? Ela ganha também, esse aparelho ganha na bateria, tem 4.500 de bateria contra 4.300 do Note. Então, assim, o conjunto é muito bom, o conjunto é muito equilibrado. Mas e aí, vale a pena comprar o Galaxy Note ou vale a pena comprar o S20 Plus? Dentro dessa comparação que surgiu de forma meio incidental aqui nesse Chip Review, eu acho que hoje vale mais a pena, a não ser que você seja super fã da caneta, como eu disse, vale mais a pena ir pro S20 Plus, tá? O S20 Plus, na minha opinião, é um aparelho que está super redondo, ele tem uma performance impecável para games, ele tem uma bateria grande, ele tem uma tela de um tamanho bom, então eu acho que ele é um aparelho super completo e é aquela história, linha Galaxy S sempre tem aparelhos impecáveis e, na minha opinião, o S Plus ele acaba sempre ganhando por 2 pontos.
bateria e tamanho de tela. Então você vai ter um tamanho de tela que é muito mais agradável para você usar e vai ter uma bateria que vai durar o dia todo tranquilo e uma performance impecável. Então eu acho que o resultado, né, o resumo desse review é que realmente o aparelho ficou impecável. De pontos negativos, se é que dá para chamar de pontos negativos, eu acho que tem a falta do conector de fone de ouvido, que para mim não tem impacto nenhum, mas muita gente reclama, né? E a memória para armazenamento. 128 para um aparelho deste calibre, para mim é muito pouco. Deveria ter no mínimo 256 e desejável uma versão de 512, tá? Então para mim o ponto principal é esse. Fone de ouvido até eu esqueço, deixo para lá. Eu sei que para muita gente pode ser importante, por isso que eu menciono, mas para mim, o único ponto negativo é não ter uma versão com mais memória. Claro que essa versão com mais memória se chama Galaxy S20 Ultra. Só que aí é outro tamanho, é outro aparelho, e eu acho que faz falta sim ter um aparelho com essas proporções, com essas medidas, com uma potência maior, com mais RAM e com mais memória interna. Mas são escolhas das empresas, né? Cada empresa sabe aonde aperta e aonde investe, e infelizmente aqui no Brasil, e acho que até no mundo, que pelo que eu saiba, né, não tivemos outros modelos como no ano passado, um de 1 tera. Tinha esse modelo aqui, o S10 Plus, com 1 tera e de cerâmica e tal. Eu acho que seria legal manter esse super premium, vamos chamar assim, com 1 tera na versão S, não Ultra, a S Plus, mas não chegou, então eu acho que é o único ponto que pega e é o único ponto que faz com que eu não compre esse aparelho, que eu não saia do meu para vir para esse. Então, senão eu poderia até cogitar, além da caneta, óbvio, mas eu poderia cogitar migrar para esse modelo, tá bom? Então é isso, pessoal. De qualquer forma, se 128 GB é suficiente para você, pode comprar esse aparelho, que esse aparelho vai te atender super bem, seja em games, seja no trabalho pesado, seja com o modo DeX, que também é muito legal, muita gente usa, dá para virar um mini computador, né, esse aparelho. Então, seja em vários aspectos, você vai conseguir utilizar super bem esse aparelho, tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.